O Câmara Entrevista de hoje vai conversar com o jornalista e radialista Emanuel Miller, que lança na quarta-feira, dia 11 de maio, o livro Questão de Ordem, as histórias quase secretas do Legislativo Bagiense. Oi, Emanuel, tudo bem? Oi, Bruna, tudo bom? Prazer estar aqui de volta a casa, né? É, né? Bom filho a casa torna. É, sempre assim como diz um ditado. Então, agora se lançando nesse mundo de escritor, né? Na verdade, eu continuo dizendo a todos os meus amigos, eu não tenho cacuete para escritor, que eu sou um jornalista, tanto que o livro ele tem todos os detalhes, todas as histórias são relatadas de forma jornalística, ou seja, eu conto histórias. Eu não sou um escritor, eu não sou alguém dotado de uma veia literária. Eu apenas transformo isso de uma maneira agradável, que as pessoas possam ler, algumas achar graça, algumas se interessar pelo contexto histórico onde estão inseridas essas histórias e, enfim, a partir daí, vamos ver, né? Eu já estou coletando tantas histórias, eu te dizia aqui fora do ar, eu já tenho histórias para lançar um segundo livro. Mas vamos com calma. Vamos devagar. Primeiro Questão de Ordem, depois pode ser o Questão de Ordem 2, o Retorno. Então, vamos ver como é que vai andar a coisa. Vamos ver a repercussão desse daí. Tava lendo aqui, né, então, na orelha do livro tem um breve currículo do Emanuel Miller, que é um mil e uma utilidades, por isso que eu falei se lançando agora como escritor, porque já fez de tudo um pouco nessa vida, né? Já TV, rádio, jornal, internet. Olha, eu acho que eu só não fui cinegrafista. O resto tudo já fez. Essas funções, operador de áudio, às vezes, editor de vídeo, às vezes. Então, tudo isso, todas essas partes envolvendo a comunicação, eu já tive no currículo. Passei, enfim, por diversas emissoras, tanto de rádio quanto de televisão. Trabalhei em Santa Catarina uma época, nos jornais, o extinto Correio do Sul, Folha do Sul, Minuano, como colaborador até da primeira Folha de Candiota, enfim, se eu vou parar para falar quantas funções, assessor de imprensa também, tanto do Caminho da Luz, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação. O currículo é extenso. E tu tinha essa vontade de lançar um livro, como se diz, né, que tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Tu queria cumprir essa tarefa de escrever um livro, ou como é que surgiu essa função aí do nascimento do Questão de Ordem? Essa questão tripartite, né, do livro, do filho e da árvore. A árvore eu plantei uma figueira, pegou. Tá, depois derrubaram a figueira, isso é verdade. O filho ainda não veio, só o Frederico era meu cachorro que morreu ano passado com 16 anos, mas foi bem cuidado. E o livro está aí agora, o Questão de Ordem. Eu tive essa ideia de escrever, Bruna, quando eu tive contato aqui na Câmara. Eu era colunista político do jornal Folha do Sul. Então eu tive o contato com assessores, principalmente, com os funcionários aqui da Câmara. E um desses funcionários era o Mário Brião, quem, enfim, eu tenho um carinho enorme por ele, pelos demais, que trabalharam diretamente na assessoria legislativa. E o Mário, um dia conversando com ele e anotando que todas as vezes que algum vereador passava por uma situação diferenciada, não necessariamente cômica, e isso é bom que fique bem claro, as histórias que tem não são todas cômicas, é óbvio que tem histórias engraçadas, senão não teria graça. Sim. Seria uma chatice um livro assim. Mas tem também contextos históricos, como a CPI da barragem da Arvorezinha, tem passagem por aí. A questão da venda de imóveis por parte da prefeitura, que certa vez causou uma repercussão e agora volta à tona, é uma discussão em plenário, também está aí. Uma série de assuntos, enfim, que fazem parte do contexto, do dia a dia da cidade. E o que acontece? Conversando com o Mário um dia, eu disse para ele, eu tinha vontade de escrever um livro a respeito disso. E o Mário me falou, mas eu tenho algumas histórias anotadas também, só que algumas delas não estão identificadas. Eu digo, bom, então tá, quem sabe a gente se reúne. Aí o tempo passou. No final de 2013, toquei no assunto com o Mário de novo. Quem sabe a gente organiza o livro. Eu digo, tudo bem. E o Mário me entregou em mãos as anotações dele. Lamentavelmente, e esse é um detalhe, que as histórias se perdem com o tempo. Por isso a minha ideia também de reforçar esse livro. As histórias se perdem com o tempo, que muita história boa do Mário, vocês vão olhar nesse livro,
estão sem nome, estão sem identificação. Não porque o autor não queira, mas é porque se passa. Já não lembra mais quem fez o quê, né? Não lembra mais quem fez o quê, e aí, bom, aí cai no esquecimento. Eu optei por não perder a história. As histórias são boas. Se as histórias são boas, pode-se muito bem contar a história sem dar nome aos personagens. Porque todas elas passaram aqui dentro da Câmara. Seja pelo testemunho dos assessores, pelo testemunho dos jornalistas e propriamente pelos registros. Porque, afinal, as sessões são gravadas. Os áudios das sessões aqui, volta e meia, eram veiculados e solicitados pelos próprios vereadores. Áudios de sessão sempre houve. Agora, é claro, tem as imagens com o advento da TV Câmara. Então, baseado nisso, que o Mário tinha as anotações, eu tinha algumas, e aí fui compilando as histórias. Claro, o Mário tinha mais de 200 histórias. Algumas que eu considerava, aí eu tive que fazer aquele julgamento mais crítico. Né? Claro. Aquelas que poderiam ser veiculadas através de um livro, e aquelas que, enfim, por uma circunstância ou outra, ou não apresentavam o contexto histórico que eu achava necessário e importante, ou que tinham até os personagens, mas a história, enfim, não rendia. Boa parte das histórias que estão aí dentro do Questão de Ordem, eu sempre coloco uma pitadinha do meu jeito de escrever, da minha característica. Tu convivesse comigo, tu sabe como é que eu sou. Sim. Eu escrevo, sou divertido. O ambiente de trabalho comigo é estressante por um lado, mas é divertido por outro. Então eu sempre coloco um comentário aqui e ali, a não ser, claro, umas histórias que tenham um contexto diferenciado. Uma das histórias que tem nesse livro, por exemplo, que eu já posso adiantar, que causou uma polêmica enorme no final da legislatura anterior, que foi a chamada cambada de sem vergonha. Que um dos vereadores, eu posso citar aqui porque ele sabe que eu ia colocar no livro, o vereador Paulinho Pareira, na época, conversando com o pessoal que estava buscando a prorrogação de contratos emergenciais ali próximo à Caixa Econômica Federal, com um grupo, enfim, o assessor dele foi lá, filmou, lá pela Santos ele se referiu a determinados vereadores como cambada de sem vergonha. Não tem como eu fazer piada sobre isso. Até porque o desdobramento não foi legal. Não foi bom, Não foi nada engraçado. Não foi nada engraçado. Não tem como fazer. Agora, é um contexto histórico, tá no livro, há testemunhos, há relatos, faz parte da história. Só que agora, documentada. Não, Era uma história não documentada, agora é. E até porque, como dizer que as histórias quase secretas do Legislativo Bagense, muitas coisas se passam nos bastidores aqui dessa Casa Legislativa que só quem está aqui para saber, né? Só quem a gente que trabalha aqui, eu que já trabalhei como antes da TV, como assessor de vereador, enfim, a gente que fica ali pelos bastidores, a gente acompanha muita coisa que acontece que o público não tem conhecimento. E nem tem acesso, se não é alguém relatar. Se não for um relato. Até porque às vezes a gente contando, tem gente que diz, é mentira, isso aí não pode acontecer, não acredito que aconteça. E acontece, né? Acontece, a ponto de sessões secretas teriam um penetra, que foi o meu caso que está aí no livro. Exatamente. Uma sessão secreta, que era para ser da CPI da barragem, e, enfim, minha avó me chamava de gato. Mas não que eu fosse lindo, né? Vocês podem ver essa maravilha aqui. Não era gato pela beleza. Não era pela beleza, nem porque eu tenho colo. Era gato pela mania que eu tenho de entrar nos lugares e ficar quieto. Às vezes eu dou um gaitaço, né? Uma gargalhada que... Aí tu identifica, tem alguém ali. Plenamente identificado. Mas quando eu quero, eu entro nos lugares e fico quieto. Foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei primeiro, fiquei nos fundos, conversando com o assessor legislativo. Aí depois me coloquei quando eu vi que começou a encher o plenarinho, que é onde era a sessão secreta, eu fiquei ali escondidinho, na minha, sem dar um pio. Quando começou a sessão, eu comecei a anotar. Mas aí eu vou contar a história que está no livro. Aí, comprei o livro. Comprei o livro que vale a pena. Vocês vão ter um pouquinho de história e vão se divertir. Obviamente que também tem... Eu sempre conto, Bruno, a situação que eu relato do livro é em relação ao meu pai. Meu pai é uma das pessoas mais sérias que eu conheço. Tu arrancar um sorriso do meu pai, olha, tem que ser quase genial. O pai começou a ler o livro. A primeira história, indiferente. A segunda, indiferente. A terceira, aquele sorrisinho de canto de boca. Na quarta, ele já abriu um sorriso. Na quinta, ele largou uma gargalhada. Eu digo, bom, tá, atingiu o objetivo. Foi aprovado. Então aprovado, tá plenamente aprovado. É que, na verdade, também vai aguçar a curiosidade de algumas pessoas que vão ver essas histórias e vão dizer, eu vou começar a ir na Câmara para ver essas sessões, porque se essas coisas acontecem, eu quero acompanhar de perto. Até porque tem muita gente que já testemunhou. Quando eu falei que eu ia lançar o livro, comecei a divulgar isso de forma mais intensa, muita gente, mas tu colocou tal história. Aí tu chega e encontra outro. Não, mas tu tem que colocar tal história. Digo, não, essas histórias eu não vivi, eu não tive acesso. Eu compilei histórias que foram a mim repassadas em confiança,
que é o caso do Mário, peguei as minhas, algumas que eu testemunhei, não apenas como colunista do Folha do Sul. A época eu trabalhava na Rádio Difusora uma vez e vim, não tinha nada para fazer. Vim aqui de bedelhudo, vim assistir uma eleição para a presidência da Câmara. Nossa, e ali o que eu peguei de pérola, que eu peguei de história para esse livro, estão todas aí. Outra vez eu era estudante de comunicação na Urcamp, quando houve o embrião da TV Câmara, isso lá pelos anos 97, 98, agora não me lembro, se não me engano foi 97. Que era uma proposta que havia dos estudantes de comunicação acompanharem as sessões, fazerem matéria e depois ser vinculado, então, pelo canal 20 da NET. Só que deu zebra. A zebra está no livro. Porque o que aconteceu? Quem viveu a história vai se lembrar. Quem não viveu vai conhecer. Mas a TV Câmara poderia ter surgido muito antes. Muito antes. Mas a zebra está no livro. Mas a zebra está aí, né? Passeando. Então... Bem tranquila, dizendo, deu eu, que nem era aquela loteria esportiva dos anos 80. Deu eu. Deu eu. E também o livro que tem a parceria da Leb, né? Editora Bagiense. A Leb está completando em 2016 25 anos de atividades. Então, uma parceria com o Richarles Nogueira. Eu apresentei a proposta para o Richarles, enfim, leu a sinopse do livro, disse, não, é isso aqui, é isso que nós queremos. Comprou a ideia. A partir do momento que ele comprou a ideia, a gente começou a pesquisar, levantar valores, coisa e tal. A gente podia ter optado por imprimir fora de Bagé, mas aí, Gráfica Instituto de Menores, outra parceira, nos possibilitou, inclusive, me fez um desconto que eu paguei à vista, o recurso é meu, quem está bancando o livro sou eu, ou seja, quem pagará por eventuais prejuízos sou eu. Não preciso ficar dependendo de absolutamente ninguém. Aí o GM fez desconto. Talvez até pelo contato que a gente tem, enfim. Paguei à vista. E até para ser um livro sobre a história de Bagé e feito em Bagé, né? Produzido por um bagiense. Exatamente, escrito por um bagiense. Editora bagiense, impresso por Gráfica Bagiense. 100% bairrista. Agora vou criar a hashtag 100% bairrista. Um livro 100% bairrista. Mas tu sabe que isso é uma coisa interessante, né? Na verdade, como eu te disse, eu tenho conteúdo já para um segundo livro. No passar do tempo, as histórias, por exemplo, até por uma questão de condição de saúde. Eu fui atacado pela tal da síndrome do túnel do carpo. Eu não sabia que eu tinha carpo, muito menos tinha um túnel dentro do bendito do carpo. E aí, minha limitação com as mãos ficou muito grande. Eu até consigo digitar, mas é um horror. Um texto que eu levava 10, 15 minutos para fazer, hoje eu levo 2 horas, 3 horas. Tanto que agora, isso eu estou falando em primeira mão, a partir dos próximos dias eu vou consultar em Porto Alegre porque será necessário passar por cirurgia. Prorroguei 6 meses a tentativa de, com medicamentos e fisioterapia, tentar resolver. Não deu. Vou ter que operar. Talvez um prazo mais longo de recuperação, talvez. Mas é isso que eu quero fazer. Eu quero ficar bom para poder voltar a trabalhar. Trabalhar é minha paixão. E como foi o processo da tua doença no livro? Tu já tinha escrito o livro? Como é que foi? Esse é o detalhe. Na verdade, muitas histórias que eu soube depois, poucos dias encontrei o doutor Oscarino Lima, foi presidente da Câmara, era assessor do vereador Antenor Teixeira aqui até bem pouco tempo. E ele sempre me contando alguma história, me contando, e eu tentando anotar, não dava. Aí o que acontecia? Eu chegava em casa, passava a história para a Josiane, minha noiva, e a Josi digitava. Era isso que dava para fazer. Sim. Porque tu fica realmente... Só quem tem a tal de síndrome de túnel do carpo sabe como é que fica. Cada vez que tu vai digitar, teus dedos ficam... o braço fica do tamanho de uma batata. E os dedos incham também. Então é difícil, dói pra burro. Não, então a gente pode dizer que é um livro feito a 6 mãos, né? Esse... Seu Mário, as tuas e as da Josi. As da Jo também, que foi fundamental para ajudar. E vai ajudar no segundo, porque ela já está digitando. Por quê? Porque senão as histórias se perdem. Claro. Então, ela tem a limitação de horário, enfim, trabalha, vai até 5h30, 6 horas da tarde. Aí quando dá tempo, eu peço para ela digitar. E ela digita, chega nos finais de semana, aí a gente tem um pouquinho mais de tempo. Ela digita as histórias para mim, enfim, eu vou acrescentando novas histórias, inclusive as histórias que eu testemunhei aqui dentro da TV Câmara. Ah, vocês pensam que eu ia deixar a TV Câmara de fora, né? Não vai ficar de fora. Mas tá no segundo livro. No primeiro,
deixa assim, porque afinal... Inclusive, nós vamos passar a ser colaboradores das próximas edições. Se esse é assim, o próximo vai ser umas 30. Porque histórias é que não para de acontecer aqui na Câmara, todos os dias. Nossa, cada coisa. Somos testemunhas oculares da política bagiense, né? É verdade, é verdade. Isso realmente vale em livros. A gente presta muitas vezes atenção no que para os outros é despercebido. Passa despercebido. É um discurso de vereador, por exemplo. É uma sessão solene. Bom, tem uma história da TV Câmara que está aqui dentro. Tem uma história que está aí. Tem uma... Foi aqui, eu já vou contar mesmo, nessas alturas, né? Foi a do Manuel Soares. Quando ele veio aqui, o jornalista da RPS TV, ele veio aqui, causou uma polêmica bárbara, que a polêmica está no livro. E o Manuel Soares atendeu o celular. No meio da palestra. E aquilo vazou pelo sistema de som, a gente escutava tudo o que a criatura perguntava para o Manuel pelo sistema de som da TV Câmara. E olha... Foi. Aquela vez marcou, né? Porque ele veio no dia do jornalista. Foi. E aí, no meio da palestra, ele revela que não era jornalista. Ele não tinha formação de jornalista. Com uma cara... E aí, os jornalistas, todos nós, né? Eu estava na plateia indignados, porque daquela luta pelo diploma, e daqui a pouco o Manuel Soares palestrando pelo dia do jornalista e não era jornalista. Então, um mal-estar. A gente sabe. Aos vereadores também. Também a gente viu a expressão, né, dos que estavam na mesa, todos ficaram surpresos. Porque assim. Lá pela Santos também o Manuel chega e diz que eu não sabia que vocês eram vereadores, eu achei que vocês eram segurança, olha o tamanho de vocês. Ai, sim, teve tudo isso. Foi um horror. A repercussão foi pior possível, tanto que o Manuel nunca mais veio aqui na Câmara. Depois daquele episódio, ele não apareceu mais. Eu acho que vai ter que passar um bom tempo. Ou ele fazer uma faculdade de jornalismo. De repente vem como palestrante numa outra circunstância. Não sei se ele volta. Senão vai ser difícil. Não sei mais se ele volta aqui. Não, nós temos várias histórias também, inclusive, que surgem todos os dias, né? Da equipe da TV, tem histórias de vereadores. Tem histórias. Tem muitas vezes as comissões que a gente acompanha e as pessoas não acompanham, né? E a gente não sabe o que se passa. E a gente pega algumas pérolas ali, né? Várias.